Olá, pessoal. Me chamo Genilton de Oliveira Cardenes. Sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, o PPG Biotech, assim como também faço parte do grupo do Laboratório de Proteômica. E o motivo de eu estar fazendo a gravação desse vídeo é para estar esclarecendo o quando a gente pode estar considerando que aquela molécula ela é uma molécula emulsificante ou uma molécula surfactante. Aqui eu botei um exemplo para a gente estar discutindo essas moléculas. Eu botei essa xícara de café com leite, né? Onde eu tinha uma ideia errônea do que poderia ser considerado uma emulsão. Na minha cabeça, essa espuma é um tipo de emulsão, mas emulsão e espuma são coisas totalmente diferentes. E é nisso que a gente vai estar vendo mais adiante durante esse vídeo. E para aprofundarmos em relação a essas moléculas emulsificantes ou surfactantes, precisamos rever alguns conceitos chaves que estão relacionados diretamente a esses dois tópicos, né? Então a gente pode estar vendo aqui primeiramente a tensão superficial e o que seria essa tensão superficial. Ela nada mais é que a força de coesão mais forte entre as moléculas que estão na superfície de um líquido em relação ao interior. Então, imagine aqui onde a gente tem um lago e tem um inseto, né? Então, as moléculas de água que estão no interior dessa água, ela vai estar sofrendo interação em todos os sentidos. E as moléculas de água que estão na superfície, elas vão estar tendo interação tanto para baixo quanto para o lado. Porém, não vai ter interação aqui para cima, né? E essa força para o lado, ela tende a ser mais forte, e isso é chamada de força de coesão. Essa força de coesão vai ser mais forte aqui para o lado, o que vai dar essa estrutura semelhante à de película, como a gente pode ver aqui na figura. Já a tensão interfacial, ela pode ser definida como a afinidade entre as moléculas, né, de substâncias diferentes e a capacidade de mistura entre elas. Logo, quanto maior a tensão interfacial, né, de substâncias, menor é a afinidade entre elas e menor é a capacidade de mistura. Logo também, quanto maior a tensão interfacial, maior é a definição da divisão das camadas que separam essas substâncias. Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui esse becker, onde ele tem óleo, água e areia. Então, a gente vê que essas três substâncias não se misturam. Então, tem uma alta tensão interfacial. Porém, a gente consegue ver que entre a divisão de camadas aqui entre água e óleo, ela é bem definida, até mais bem definida do que entre água e areia. Logo, a gente pode inferir também que a tensão interfacial entre óleo e água é maior do que a tensão interfacial entre água e areia. Mas será que tensão interfacial ela é diferente de tensão superficial? Esses conceitos diferem entre si? A gente pode ver que não, esses conceitos eles estão muito fortemente ligados entre si. Então, a tensão superficial, nesse exemplo aqui, onde a gente tem aqui um inseto em cima da água, a gente pode visualizar também que aqui tem um sistema interfase, né? Que no caso aqui é entre água e ar, que não estão se misturando. Então, a gente tem uma alta tensão interfacial aqui entre água e ar. Da mesma forma que nesse exemplo, eu falei que tinha três substâncias, mas na verdade aqui a gente tem quatro, né? A gente tem areia, água, óleo e ar. Então, o ar também ele é considerado como uma interface, né? Que pode estar constituindo esse sistema. E a tensão superficial, no caso, ela especificamente acontece quando o líquido está em contato, né, com uma fase, com uma interface que é o ar. Logo também podemos rever os conceitos, né, de surfactante e emulsificante. Primeiramente, surfactante, que é a união de prefixos e sufixos dessas três palavras do inglês, né, Surface Active Agents, que a tradução fica agente ativo de superfície, pode ser chamado também de tensoativo. Então são moléculas anfifílicas que têm uma porção hidrofílica e outra porção hidrofóbica. Tem a capacidade de reduzir a tensão superficial ou interfacial. Então aqui à direita do slide temos um esquema mostrando uma estrutura química de uma molécula surfactante, onde temos aqui uma parte apolar, que geralmente é chamada de cabeça, a parte apolar, que também pode ser chamada de cauda. Importante salientar que a parte apolar ela pode ter uma carga negativa ou positiva. Já o conceito de emulsificante é uma substância
que estabiliza uma emulsão. Então, geralmente falando, há exceções, né? Geralmente, essas moléculas que estabilizam uma emulsão são surfactantes que têm atividade interfacial, né? De reduzir a tensão interfacial. Dito isso, mas o que é uma emulsão? E para chegarmos a esse conceito de emulsão, a gente tem que primeiro saber o conceito de colóides. Foi exatamente esse termo colóide que me deixou intrigado também com os conceitos de emulsificante ou surfactante, que também são trabalhados dentro desse assunto. Colóides são misturas heterogêneas que apresentam mais de uma fase e são formadas por um material chamado disperso, que é a substância que está em menor quantidade, e outra chamada dispersante, que é a substância em maior quantidade. E os colóides eles podem ser classificados por três tipos diferentes de classificações. Primeiramente, classificado pela natureza das partículas da fase dispersa, e também pode ser classificado pelo comportamento termodinâmico da mistura. E em terceiro, e aqui salientado nesse vídeo, o estado físico em que se encontra o dispersante e o disperso. E dentro dessa classificação, né, abordando o disperso e o dispersante, a gente pode chegar aqui ao conceito de emulsificação, que é a dispersão de um líquido em outro líquido, como gotículas microscópicas que levam à mistura de dois immiscíveis líquidos, ou seja, a mistura de dois líquidos, né, através de gotículas desse mesmo líquido. E a gente pode chegar também a essa tabela que faz a classificação de colóide pela fase dispersa e pela fase de dispersão, né, o dispersante, onde em especial a gente pode ver que a emulsão, onde a gente vê que a fase dispersa ela pode ser um líquido e a fase de dispersão também pode ser um líquido. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? E um exemplo mais perto de nós seria a nossa cultura bacteriana em meio BH diesel, né? Que seria líquido com líquido. Mas também a gente pode visualizar aqui que existe também emulsão sólida, que no caso é quando a fase dispersa é um líquido, com uma fase de dispersão sendo sólida. Aí aqui também a gente tem a espuma, e foi isso que me deixou um pouco chateado, porque na minha mente eu tinha que espuma era um tipo de emulsão, e a gente pode ver aqui que são tratados como coisas diferentes, então são colóides diferentes. E quando eu vi uma cultura com espuma, eu tinha esse dado como indicativo que aquela bactéria ela era produtora de moléculas emulsificante ou surfactante. Mas, na verdade, chega a ser um pouco errado falar isso, porque é um indicativo que aquelas moléculas são moléculas espumantes. Mas nada impede também que essas moléculas elas tenham ambas características de moléculas espumantes, emulsificantes ou surfactantes. Continuando, o que eu tinha como base para estar definindo que aquela molécula é surfactante ou emulsificante, eu tinha como base aqui esse artigo publicado na revista Frontier, que ele é um artigo de revisão. Ele tem como tema: bioemulsificantes são diferentes de biosurfactantes e requer diferentes tipos de triagens. Aí ele aborda que emulsificantes são moléculas de alto peso molecular e têm a capacidade de reduzir a tensão interfacial unicamente. Lembrando que a tensão interfacial está relacionada à capacidade de mistura entre dois líquidos immiscíveis. Já os surfactantes, eles são moléculas de baixo peso molecular e reduz tanto a tensão superficial, que é aquela força entre as moléculas, a coesão entre as moléculas da superfície de um líquido, né? Mas também a redução da tensão interfacial. Então, ele tem ambas. Aí ele chega à conclusão que emulsificantes não são biosurfactantes. Ambos emulsificam, mas apenas os biosurfactantes têm o efeito surfactante de reduzir a tensão superficial. Então, ele tem essa seguinte conclusão. Apesar de ser um pouco forçada essa conclusão dele, que apenas biosurfactantes têm a capacidade de reduzir a tensão superficial, porque ele deixa claro também que emulsificante tem essa capacidade de reduzir a tensão superficial também, só que numa quantidade bem inferior em relação
as moléculas surfactantes. Nós podemos salientar aqui também que o termo redução de tensão superficial ele está mais fortemente ligado às características surfactantes, apesar de também as moléculas surfactantes têm a capacidade de reduzir a tensão interfacial. E o termo redução da tensão interfacial está mais fortemente ligado à característica emulsificante, apesar que também as moléculas emulsificantes têm a capacidade de reduzir a tensão superficial, só que numa taxa bem menor. E para visualizarmos mais detalhadamente esses conceitos, a gente vai estar melhor compreendendo, abordando como é a atuação química dessas moléculas. Então, imagine aqui um becker com água e eu vou adicionando moléculas anfifílicas dentro desse becker com água. Observe que eu não estou especificando se essa molécula anfifílica é surfactante ou emulsificante. Então, temos um gráfico aqui nessa imagem também. Aqui o eixo Y, ele está medindo a tensão superficial dessa água desse becker. E aqui no eixo X eu estou medindo a concentração da quantidade de moléculas anfifílicas que eu estou adicionando a esse becker. Então, conforme eu vou adicionando essas moléculas, a gente vê que vai diminuindo a tensão superficial, porque essas moléculas vão procurando maior estabilidade. E onde ela consegue essa maior estabilidade é exatamente se posicionando na superfície desse líquido. Então, conforme a gente vai adicionando, a tensão superficial vai diminuindo, porém vai chegar um momento em que toda a superfície vai ser preenchida. E a tensão superficial ela vai estancar, ela vai parar de diminuir, porque não vai ter mais lugar para essas moléculas se posicionarem na superfície. Então, essas moléculas elas vão se sobressair para dentro desse líquido, vão procurar também, sempre procurando a posição de maior estabilidade, e vão formar essa estrutura que são chamadas de estrutura de micela. Então, nesse ponto aqui que toda a superfície foi saturada e a tensão superficial para de diminuir, começa a ter essa formação de micela, esse dado, esse momento, ele é tido como a concentração micelar crítica, que no caso aqui a concentração é a partir dessa concentração de moléculas que a gente vai ter a formação dessa estrutura de micela. Então aqui um zoom nessa estrutura de micela, onde a gente tem aqui a parte da cabeça e a parte da cauda aqui hidrofóbica. Então ela forma essa estrutura circular, e essa estrutura circular de micela que vai estar relacionado com a diminuição da tensão interfacial. Então vamos imaginar agora que a gente tem um becker com água, a gente adicionou também óleo diesel e também essa molécula anfifílica. A gente agitou esse sistema, então a gente vai ter o mesmo processo aqui, essas moléculas anfifílicas vão se posicionar aqui na superfície desse líquido, vão preencher, vão saturar a superfície, vai ter a formação de micelas. Só que no interior dessas micelas a gente vai ter aqui o óleo interagindo com a cauda, que é a parte hidrofóbica dessas moléculas anfifílicas. Então observe que a partir desse sistema de micela e óleo no interior dessas micelas, a gente vai ter o que a gente chama de emulsão, né? Lembrando que o conceito de emulsão é quando a gente tem um líquido disperso em outro líquido. Então aqui, no caso, a gente vai ter uma emulsão que é chamada de emulsão de óleo em água. Porque aqui a gente tem uma maior quantidade, né, de dispersante, no caso, que é a água, e menor quantidade o óleo. Já nesse caso, a gente pode ver aqui, onde a gente tem como dispersante, ou seja, que está em maior quantidade, é o óleo. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma emulsão água em óleo. Observe que a água que está aqui no interior da micela, interagindo com a parte polar aqui da molécula anfifílica. Observe-se então que essas moléculas que constituíram essas micelas e realizaram esse processo de mistura entre dois líquidos immiscíveis podem sim ser considerados como moléculas emulsionantes, ou seja, moléculas emulsificantes. É importante salientar também
que aqui esse dado de concentração micelar crítica, ele é importante para avaliar a capacidade daquela molécula surfactante, porque quanto menor a concentração micelar crítica, isso indica que eu preciso de uma concentração menor daquele surfactante para estar tendo essa formação de micela, logo tendo a capacidade de emulsificar esses componentes poluentes. Então, por isso que é muito importante ter esse dado de concentração micelar crítica. E para compreendermos melhor esses conceitos, a gente pode estar aqui mostrando o enunciado da teoria da tensão interfacial, onde ele fala que todos os líquidos tendem a assumir a forma que produza a menor área superficial. E esse conceito ele é utilizado exatamente no teste de colapso de gota e de espalhamento de óleo. A gente pode estar visualizando nessa imagem. Então aqui a gente tem um teste de colapso de gota, né? Onde a gente pode... esse teste ele foi feito por mim, o sobrenadante da Cinetobacter junior, SB132, então a gente tem aqui o sobrenadante da Cinetobacter junior, o controle, que é água, SDS 0,1% e SDS 1%. Então a gente pode estar aqui visualizando a gotícula de água bem formada, né? Bem estruturada. Então, isso se dá exatamente pelaquela teoria da tensão interfacial. O líquido tende a ter esse comportamento e diminuir a sua superfície de contato, e também se dá pela tensão superficial, que é aquela força entre as moléculas de superfície da água. Então, quando a gente adiciona um detergente, no caso uma molécula surfactante, né, nessa gotícula, essa gotícula tende a aumentar a sua superfície de contato, ou seja, diminui a tensão interfacial e também diminui a tensão superficial dessa gotícula, o que faz que ela fique nesse formato mais achatado. Da mesma forma, a gente pode estar visualizando isso aqui no teste de espalhamento de óleo, onde a gente tem aqui uma placa de PET. A gente preenche essa placa de PET com um volume bem grande de água. Então a gente goteja aqui uma quantidade, um volume de óleo para formar essa gota de óleo. Pode ser petróleo. Então a gente vai colocar uma gotícula bem inferior, no volume bem inferior, em cima dessa gota de óleo e vai fazer com que essa gota se colapse. Então a gente consegue fazer a medição para estar avaliando a capacidade, né, de reduzir a tensão interfacial desse surfactante que foi testado neste experimento. E outra coisa que eu queria estar abordando nesse vídeo é alguns conceitos que eu acabei aprendendo, pesquisando sobre o assunto, que é sobre a estabilidade da emulsão, que pode acontecer alguns fenômenos. Então, imagina aqui que a gente tem uma emulsão de óleo em água, né? Então, o primeiro fenômeno que pode acontecer é o de cremeação, que é quando essas emulsões elas são menos densas que a fase dispersante, então elas se concentram na superfície desse líquido. A gente tem a sedimentação, que é ao contrário, que vai ser quando essas emulsões elas são mais densas que a fase dispersante, então ela se sedimenta aqui no fundo desse líquido. E o principal que eu queria estar comentando é exatamente o floculação, que eu já vi algumas culturas do Laprote que acontece esse efeito de floculação, que é quando a união de grupo de emulsões e forma essa estrutura de flóculos. Por isso que é chamado de floculação, que é uma junção de emulsões de vários tamanhos. A gente também tem aqui a coalescência. Essa coalescência, na verdade, é quando essas emulsões se juntam e o sistema volta a se tornar bifásico. E a gente tem aqui o amadurecimento de Oort-Wald, que é uma tendência que as emulsões pequenas tendem a se fusionar com essas emulsões maiores, porque elas vão estar mais estáveis e ter uma menor superfície de contato, estando dentro do interior de uma emulsão grande. E a conclusão que eu cheguei a esse apanhado de informação que eu juntei e pesquisei é que moléculas anfifílicas, aqui eu coloquei moléculas anfifílicas porque fica mais didático de fixar essa informação, é que moléculas que têm a capacidade de reduzir a tensão superficial, elas podem ser, então, caracterizadas como moléculas surfactantes. Já moléculas que têm a capacidade de reduzir a tensão superficial e interfacial, elas podem ser tanto consideradas surfactantes quanto emulsificantes. Já moléculas que têm a capacidade de reduzir a tensão interfacial
unicamente elas podem ser consideradas somente emocionantes. E aqui, para finalizar, só uma curiosidade: se você faz a avaliação da eficiência de limpeza de um detergente pela quantidade de espuma que ele faz, você está fazendo uma avaliação totalmente errada. Então, a gente viu lá durante o vídeo que a espuma nada mais é que o surfactante reagindo com o ar. Então, e que dá a formação de espuma. Então, não está tendo uma interação com a sujeira. Ao contrário disso, de um emulsificante. O emulsificante, ele faz com que tenha a interação do surfactante com a sujeira e haja a função de limpeza em si. Essa espuma aqui, eles colocam um surfactante exatamente para espumar, que é para dar esse caráter estético, porque muitas pessoas avaliam a eficiência desse detergente de limpeza pela espuma. Então, por isso que eles colocam um surfactante específico só para espumar, só de caráter estético. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail aí.